Diante de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada, vamos saber como é que está o climão para o jogo de logo mais. A gente vai até o Rio porque a Jéssica Dias tem a repercussão do que os torcedores do Botafogo estão enfrentando lá em Montevidéu. E aí, Jéssica, a situação como é que está? Está tranquila ou o torcedor do Botafogo vai enfrentar alguma adversidade no jogo que foi mudado de estádio, né? Foi para o estádio Centenário. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Tudo bem, Cacá. Boa noite. Um abraço para você, para o Berna, para o Ivan, para todo mundo que está aqui acompanhando o Bola. Bom, o clima já está ruim desde a semana passada, né? Quando a gente fez os relatos do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com a presença dos uruguaios. Inclusive, ainda tem torcedor, entre aspas, né, com ficha suja preso aqui no Rio de Janeiro. Não voltaram 22, inclusive a imprensa e pessoas que fazem parte ali das torcidas organizadas do Peñarol consideram que eles estão sendo, digamos que, como eu posso dizer, Cacá, eles estão sendo injustamente presos por aqui, considerados até em uma situação de sequestro, algo do tipo. É dessa forma que está repercutindo. Isso tudo tem fomentado muito essa situação desse jogo que vai acontecer hoje às 9h30 da noite. E aí, represálias, é claro, aos torcedores do Botafogo. Desde a saída deles aqui do Rio de Janeiro, acontecia aquele movimento, né, para que o torcedor do Botafogo não estivesse na partida e por isso o local foi transformado, mudado para o estádio do Centenário. Cerca de 1.600 torcedores são esperados nesse jogo, no estádio para acompanhar a partida. E o que aconteceu? Desde o início da manhã, aquela mobilização para fazer com que o jogo mudasse de local, mudasse para o Estádio Centenário, que estava recebendo reformas, obras, melhorias, tinha até questão de show também sendo preparado lá no local. E aí, enquanto o estádio estava sendo preparado, os torcedores do Botafogo começaram a se mobilizar também, porque é claro que haveria escolta desses torcedores até o local do jogo. Por volta de 3h, eles se encontraram em um dos pontos turísticos ali da cidade de Montevidéu e a concentração saiu. O ônibus do Botafogo, no caminho, chegando ao Estádio Centenário, inclusive, foi apedrejado. A gente tem as imagens para poder passar. Torcedores do Peñarol acabaram alvejando o ônibus dos torcedores do Botafogo. A informação é de que ninguém foi ferido, mas o clima já é esse. Como eu falei, já se estende desde a semana passada. As forças de segurança, a Conmebol, as federações, né, tanto a Federação Uruguaia quanto a Federação aqui do Rio de Janeiro precisaram se comunicar, se mobilizar para fazer com que a partida acontecesse num local considerado ali seguro, mas o clima já é esse, já é instável, já é hostil desde a saída desses torcedores para acompanhar o jogo no estádio. Teve foguetório também no local, ali no hotel, onde o Botafogo estava concentrado, e a equipe está saindo por volta de agora, 7h10 da noite, se já não for 7h10 da noite, a caminho do estádio, e a gente segue acompanhando as notícias e torcendo, né, Cacá, para que continuemos sem feridos, porque esse ônibus, como eu falei, foi apedrejado, mas a gente não tem informação de que ninguém se machucou por enquanto. Pois é. No futebol não existe a palavra pacificar, amenizar, contemporizar. No futebol a palavra é revidar, dente por dente, olho por olho, e assim vamos nós. Isso é uma bola de neve que não vai acabar nunca, como a gente teve no fim de semana passado aqui na região de Mairiporã, interior de São Paulo, com a emboscada de torcedores do Palmeiras em relação a cruzeirenses que vinham voltando lá do Sul. Então é assim, porque aconteceu há não sei quanto tempo, a gente vai revidar. E no futebol tem sido assim, com a proximidade da semana passada, onde os torcedores do Peñarol fizeram barbaridades lá na praia do Rio de Janeiro. Alguns ainda estão presos, como disse a Jéssica, e aí, ok. Então, assim, vocês vão ver o que vai acontecer quando vocês chegarem lá em Montevidéu. Mais ou menos assim que funciona. A ponto de ontem, a Conmebol tomar uma atitude que não costuma tomar. Mudou estádio. Tirou do jogo do estádio do Peñarol, levou para um estádio maior, que é o famoso e velho Estádio Centenário, que tem mais possibilidade, segundo a polícia, de segurança para o jogo. Ontem o Atlético sofreu bastante também.
O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, né? Sérgio Coelho? Sérgio Coelho. Ele disse que tudo tinha sido combinado com a polícia lá da Argentina. E na hora que o ônibus do Atlético estava se deslocando para ir para o estádio, fizeram tudo errado. Quer dizer, a polícia que deveria, inclusive, escoltar o ônibus, não escoltou. O ônibus chegou atrasado, o ônibus das torcidas também foram apedrejados, que nem esses que você viu agora há pouco. Ou seja, é um clima horroroso que se tem aqui na América do Sul. Não sei se na Europa funciona mais ou menos igual, essa coisa do vamos revidar. Vocês vão ver o que vai ter no jogo da volta. É assim que funciona. É o código de Hammurabi, como você bem disse, né? Olho por olho, dente por dente. Na Europa acontece demais. Né? Quando o Eintracht Frankfurt foi jogar no Napoli, os caras da Atalanta, nada a ver. Lá em Bérgamo, no norte da Itália, foram pegar os caras do Eintracht Frankfurt, né? Isso acontece no mundo inteiro, a famosa pista, né? Que é de brigas de torcida, aquela coisa toda, isso acontece. Que não tem nada a ver com a emboscada que foi feita pelos torcedores do Palmeiras, né? Esse é um ato terrorista, né? Esse é um ato terrorista, né? Inclusive, parece que assim, o código de ética entre eles também não Sim, mas foi por causa de respeitado. um revide de algo que aconteceu em 2022. Isso. Então, assim, vocês vão ver depois. Uma hora a gente pega vocês. É assim que funciona. E é lamentável, porque não adianta combinar com o policiamento, que o policiamento simplesmente... O próprio ônibus do Peñarol teve dificuldade para chegar no Engenhão na semana passada. Quer dizer, nem a Polícia do Rio também não agiu do jeito que deveria, a ponto do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro acusar o erro da própria polícia. Né? As falhas cometidas pela própria polícia do Rio de Janeiro. Era previsível, né? A torcida do Peñarol tinha que ser monitorada pelas autoridades, né? Pela polícia. Ela tinha que estar sendo monitorada desde que ela entrou no país. Mas o próprio ônibus do Peñarol não conseguia chegar no Engenhão, atrasaram o ônibus, tinham combinado uma coisa, fizeram outra. Quer dizer, é uma série, para não dizer de absurdos, de equívocos, né? de falhas gritantes da segurança, propositais ou não. A gente não pode dizer se foram propositais. Ô, Cacá. Oi, Jéssica. Só um detalhe acerca dessa questão do ônibus, né? Da chegada do ônibus do Peñarol semana passada no Engenhão. Isso foi o que alegou o presidente do Peñarol e os dirigentes do clube uruguaio. A gente não teve nenhuma informação de tentativa de fazer com que o ônibus não chegasse ao estádio. A informação, inclusive, é que eles seguraram para sair do hotel em direção ao estádio, já contando que também já estava naquela insatisfação pelo que aconteceu e sim os erros da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro ao longo do dia. Então foi uma informação que não foi comprovada, o ônibus chegou inteirinho ao Engenhão, a gente não viu assim nenhuma janela quebrada, por exemplo, porque alguém atirou pedra. Então já está aquele jogo de empurra desde a semana passada. Hoje, inclusive, a instrução para os brasileiros que chegaram a Montevidéu, ao Uruguai, era que antes mesmo da concentração não se andasse em grandes grupos, evitasse inclusive falar português, para que eles se esforçassem em pequenos grupos para se comunicar em espanhol, para que antes mesmo dessa concentração, por ser brasileiro, por ser associado ao Botafogo, nenhum desses torcedores pudesse ali sofrer algum tipo de represália dos uruguaios ou dos torcedores do Peñarol. Então, assim, é um clima extremamente hostil que já está desde a semana passada. Muito disse-me-disse, sim, digamos que meia-culpa, né? Assumiram a culpa aí que teve o secretário de Segurança aqui do Rio de Janeiro. Então, é bem instável, é tudo muito instável. A gente torce para que, pelo menos, quando a bola rolar, o jogo seja mais ou menos tranquilo, né, Cacá? Que a gente sabe que do outro lado também vai ter bastante resistência. Ontem, durante o Bola, a gente deu a notícia da mudança de estádio. Isso. O que não é comum acontecer em cima da hora o que aconteceu ontem. E me parece que a gente que critica tanto a Conmebol agiu certo, né? Eu acho que sim, embora sempre ache lamentável uma mudança de estádio na véspera da partida. É lamentável, né? Mas não houve garantias por parte do governo uruguaio de segurança para os torcedores do Botafogo no Campeão do Siglo. As notícias que a gente tem é que desde as primeiras horas da manhã houve uma reunião
entre dirigentes da Conmebol, com a Secretaria de Segurança, ministro do Interior, me parece que lá do Uruguai, a Prefeitura de Montevidéu, a polícia, e ninguém chegou a acordo nenhum. Aí a Conmebol bateu o martelo dizendo assim, se vocês vão resolver esse troço, a gente tira o jogo daqui, vamos levar para Assunção do Paraguai, sei lá para onde. A gente falou ontem, né, sobre a localização dos dois estádios. Um no meio do nada, num descampado, né, que só tem uma autopista que chega lá, o outro mais central, com mais opções de saída, que é o Centenário, né? Me parece acertada a decisão, embora eu a condene por ter sido tomada na véspera. Mas na antevéspera, o tal do ministro Nicolas Martinelli, ministro do Interior do Uruguai, ele tinha proibido a torcida do Botafogo de pisar em solo uruguaio. Ele tinha proibido. Ele falou assim, não vai ter torcida do Botafogo. Fecha a parte lá do torcedor. Aí a Conmebol, é um grande absurdo. A Conmebol gritou dizendo assim, não, mas não é assim que funciona. Não pode ser dessa forma. Pode ser dessa forma. Você não pode proibir o direito de ir e vir de um cidadão. Sim. Né? Nações amigas. Bom, a verdade, Jéssica, é que todo esse clima horroroso, essa atmosfera muito belicosa envolvendo aí torcedores do Botafogo e do Peñarol, isso acontece no momento em que o Botafogo tem uma larga margem de vantagem. Não é todo dia que você abre 5 gols de diferença em cima do time adversário. A questão é, o Botafogo coloca em campo o time considerado titular ou vai colocar um time reserva porque pensa também em conquistar o Campeonato Brasileiro aqui e tem que colocar as armas depois no Brasileirão para a conquista aqui do nosso campeonato, hein, Jéssica? Pois é, 8h30 da noite a gente vai ter a confirmação da escalação, mas é esperado sim que o técnico Arthur Jorge, até pensando nesse clima de hostilidade, de que pode ser um jogo muito pegado, onde os atletas da equipe adversária cheguem de forma forte, alguém possa sair machucado, ele vai colocar a campo, vai mandar a campo um time misto. Além disso, tem a situação de 5 jogadores essenciais, fundamentais no esquema do técnico Arthur Jorge, estarem pendurados. São eles o goleiro John, o zagueiro Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Então, esses 5, inclusive, Kaká, podem não começar a partida ficando no banco de reservas, até se pensando em eles não receberem cartão amarelo na partida de hoje e desfalcarem o Botafogo numa possível final, inclusive uma final brasileira inédita na história do Botafogo também chegar à decisão de Libertadores. Então esses 5 atletas podem começar no banco de reservas. A gente tem um provável time do Botafogo, então, para colocar na tela, para que a gente possa falar sobre os suplentes, né? Então, quem entra aí nas vagas desses jogadores? O Gatito Fernandes, ele retorna à meta, então, com o John ficando fora. O Vitinho, na lateral direita, uma possibilidade do Matheus Ponte até também entrar, pensando em preservar o Vitinho, mas isso só vai ser confirmado momentos antes, quando sair a escalação oficial. A dupla de zaga podendo ser Bastos e Adrielson, como eu falei, com o Barbosa fora. Na lateral esquerda, Cuiabano, com Alex Telles como opção. Ele foi inscrito, né, nessa fase da Libertadores, viajou. Tem o Marçal também correndo por fora, mas essas são as 2 principais opções ali para a lateral esquerda. No meio-campo, o Marlon Freitas com o Danilo Barbosa e mexe bastante aí, né, desse, digamos que meio para frente, com o Oscar Romero jogando pela direita, e aí como possibilidade também o Matheus Martins, o Savarino, o Almada ou o Eduardo e o Tiquinho Soares, centroavante da equipe, porque, como eu falei, o Igor Jesus também, além do Luiz Henrique, ficariam no banco de reservas. Então, esse é um provável time do Botafogo. A gente lembra que o Rafael é o único machucado, é o único no DM, né? Já faz até um tempo, ele está passando pela parte de transição, espera jogar ainda algumas partidas nessa temporada. E esse, então, é o provável time do Botafogo para essa noite. A vantagem é muito boa, né, Kaká? 5-0, construído no primeiro jogo. Dificilmente o Peñarol vai conseguir reverter, mudar essa vantagem, né? Conseguir garantir essa vaga na decisão. O botafoguense está muito confiante, como eu falei, 1.600 torcedores do Botafogo são esperados essa noite para torcer de perto. Inclusive tem uma imagem, né, que nessa de mudança de estádio, do estádio sendo preparado hoje
o jogo de hoje, a nossa colega Roberta Barroso, ela está, né, em Montevidéu, e hoje ela filmando as marcações do campo foram feitas hoje, faltando mais ou menos 10 horas para o jogo, Cacá. Não tinha trave, não tinha marcação, não tinha placa ali que separava as torcidas. Então, a gente fica também ansioso para ver como é que vai funcionar até mesmo essa questão da logística para a partida de logo mais. Bem, da verdade é que o Botafogo tem só que administrar a vantagem, né, Cacá? Só mais uma questão. E o Júnior Santos, que é artilheiro da Libertadores com 9 gols, ele não vai voltar mais, Jéssica? O Júnior Santos também está na transição, né? A gente colocou o Rafael aí no campinho, porque o Júnior Santos não se considera nem mais essa questão dele estar totalmente à disposição do departamento médico, mas considerando que o Botafogo passa por uma final, é um tempo curto ali, ele não se recuperou a tempo de estar à disposição nessas semifinais, né? O Botafogo trata com muita cautela nesse sentido, inclusive é um dos clubes aqui do Rio de Janeiro que mais segura essa informação de DM ali, é tudo muito trancado a 7 chaves, a gente tem pouca entrada, mas a informação é de que ele, por enquanto, está fazendo a parte de recondicionamento físico e por isso ainda não voltou e não ficou à disposição. Fala, Berna. Em relação ao Jefinho, Jéssica, também é a mesma questão, não volta nunca, né? É a mesma questão. Na verdade, os dois jogadores, né? O Rafael ele ainda é considerado DM porque ele ainda faz a parte de fisioterapia e isso é a informação que a gente tem. Agora, o próprio Jefinho e o Júnior Santos seria a parte de condicionamento físico. Então, como eu falei, a gente não consegue mais ir a treino, acompanhar ali de perto a preparação. Por enquanto, são considerados transição. Podem aparecer em breve, como pode demorar um pouquinho mais. A gente não tem uma previsão certa para esses dois. Muito bem. Só repete uma coisa, me perdoe se você falou e eu não prestei atenção. O Luiz Henrique e o Igor Jesus, eles viajaram, vão ficar no banco ou eles nem viajaram para Montevidéu? Eles estão pendurados, eles foram juntos, mas a possibilidade deles ficarem no banco de reservas por isso, tá, Cacá? Eles são jogadores considerados essenciais numa final, né? Numa possível final. Então, é mais questão de preservar esses dois atletas, além do Gregory, do Barbosa e do próprio goleiro John. Muito bom, muito bom. Mama Jéssica, sempre uma alegria tê-la conosco aqui. Eu sei que você vai ficar monitorando as informações e qualquer novidade você chama a gente, porque a gente fica muito preocupado, né, com o torcedor que saiu do Rio de Janeiro, saiu do Brasil e foi lá para esse clima de guerra. Eu odeio falar clima de guerra no futebol, mas infelizmente é isso que a gente tem visto. Beijão, obrigado, viu, Jéssica? Um beijo para vocês, bom restante de programa.